1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte, creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais a um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer, para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, ou beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordenai quando for. Amém. Oremos ao Senhor, brevemente, mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, a Deus, a Ti, pelo Teu Evangelho, pela Tua Palavra, Senhor, porque estamos diante dela nesta noite, somente pela Tua graça, pela Tua misericórdia em nossas vidas, e nos conceder tão grande privilégio. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie, nos abençoe, Senhor, nos dias de hoje. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Ilumina o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor. E faz com que compreendamos, ó Deus, os mistérios da Tua Palavra, do Teu Evangelho, Senhor. Possamos, ó Deus, aprender, refletir, meditar, Senhor, nossas verdades. E, ó Deus, possamos aplicá-las, Senhor, nós mesmos, para que nossa vida seja transformada, Senhor, por Ti. Para que Teu nome, ó Deus, seja engrandecido, Senhor, engrandecido em nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa o Teu povo, cada um de nós aqui presentes. Nós te pedimos e nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de ler o texto de 1 Coríntios 11, onde o apóstolo Paulo fala sobre o sacramento da ceia do Senhor. Então nós falamos ontem sobre o sacramento da ceia do Senhor. Começamos a falar. Falamos ontem sobre o que é a ceia do Senhor. Antes de falarmos do que é a ceia, os irmãos devem se lembrar, falamos sobre a transubstanciação, a visão católica romana sobre o sacramento da ceia do Senhor, no qual os elementos, pães e vinho, de acordo com eles, se transformam literalmente no corpo de Cristo. Vimos que nós não cremos assim, porque é um ensino contrário às Escrituras, contrário até mesmo à razão
Vimos também a visão luterana sobre a ceia do Senhor, que é a consubstanciação, a qual também nós rejeitamos, basicamente pelos mesmos motivos que rejeitamos a transubstanciação. E nós vimos também a visão memorialista, a visão adotada hoje pelas igrejas, a maioria evangélicas, né, sobre a ceia do Senhor, que a ceia é apenas memorial. E vimos também que nós não adotamos, não cremos assim, mas vimos que biblicamente também nossos símbolos de fé, que há uma verdadeira comunhão com o sangue, com o corpo de Cristo, como diz o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 10, 16. Então nós cremos na presença de Cristo na ceia do Senhor, a presença espiritual, e nós nos alimentamos de Cristo. Então quando nós formos nos assentar à mesa neste sacramento, nós estaremos com Cristo, e Cristo estará conosco, e dele nos alimentaremos. Não carnalmente, corporalmente, fisicamente, mas espiritualmente. Porém, essa presença dele é tão real quanto os elementos da ceia estão na sua boca, tanto quanto o próprio vinho e o pão estão em você. Então foi isso que nós vimos sobre a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Então é muito importante nós compreendermos, entendermos, devido às muitas controvérsias que existem sobre esse assunto. E as controvérsias não param por aí. Nós falamos só de um aspecto da natureza da ceia do Senhor. Mas hoje e amanhã falaremos outros aspectos ainda da ceia do Senhor. E não quer dizer que só com esses três estudos nós acabamos o assunto. Não, há muito mais profundidade. E nós estamos aqui nos esforçando para condensar o máximo para que os irmãos entendam esse sacramento e como ele deve ser administrado. Então, uma vez compreendido o sacramento, como nós entendemos ontem, nós vimos também que, como parte do culto, o que é oferecido a Deus, o sacramento ele deve ser devidamente administrado. Está lá na confissão de fé. E a devida administração do sacramento é parte do culto a Deus. A devida administração significa que há uma administração devida e há administrações indevidas também. Exatamente é isso que Paulo está tratando aqui em 1 Coríntios capítulo 11. O erro desses irmãos com relação a esse sacramento, o sacramento da ceia do Senhor. Então, dentro dessa questão da devida administração do sacramento, hoje nós vamos falar sobre os elementos deste sacramento. Os elementos. Nós vamos falar em duas partes, então, sobre os elementos do sacramento, como eles devem ser utilizados na hora da sua administração. Quais são os elementos da ceia do Senhor? Quais são os elementos? Quais elementos devem ser usados para a ceia do Senhor? Então, eu creio que essa é uma pergunta simples, né, de ser respondida a princípio. Porém, depois ela tem certas implicações, desdobramentos, que pode trazer controvérsias. Mas quais são os elementos da ceia do Senhor? Bem, a confissão de fé diz o seguinte: o Senhor Jesus, nesta ordenança, constituiu seus ministros para declarar ao povo sua palavra de instituição, para orar e abençoar os elementos, pão e vinho. Pão e vinho. E deste modo separá-los do uso comum para um uso santo. E para tomar a partir o pão e tomar o cálice, participando também eles, e dá os elementos, ambos os elementos, aos comungantes, mas a ninguém que não esteja presente na congregação. Então, a confissão de fé está dizendo aqui que os elementos são pão e vinho. E no momento da administração, eles são separados do uso comum, somente naquele momento, onde eles são consagrados
ali para o uso do sacramento. Todos devem, os comungantes vão receber os dois elementos. Por que isso é dito aqui? Porque na missa católica as pessoas não recebem o vinho, né? Apenas a hóstia. Né? E aqui também diz que ninguém que não esteja presente não deve participar. Você pode pensar que isso é óbvio, mas na verdade não é tão óbvio assim, porque tem pessoas que administram a ceia fora da comunhão da igreja. Muitas igrejas evangélicas fazem isso. Por exemplo, lá no hospital, então, em nome da ceia para ir lá. Ao fazer isso, você desmantela, você destrói todo o significado da ceia, porque a ceia é a comunhão da igreja, ninguém pode tomá-la individualmente, na verdade. É isso que o texto aqui está dizendo. É a comunhão do povo de Deus. Nós falaremos disso daqui a pouco. Mas é a comunhão, a ceia é a comunhão do povo de Deus. Então, quais são os elementos? Basicamente, pão e vinho. O pão, em primeiro lugar, é um elemento que faz parte da administração da ceia do Senhor. Então, aqui no versículo 23, o apóstolo Paulo fala o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então, o pão deve ser usado na ceia do Senhor. O pão. Você pode pensar, mas isso eu já sei, é tranquilo, mas há alguns debates aqui. Que tipo de pão, por exemplo, deve ser usado? Por exemplo, há uma linha de pensamento que acredita que o pão deve ser um pão não fermentado, deve ser usado na ceia do Senhor, e o motivo, eles dizem, é porque o Senhor Jesus provavelmente usou pão sem fermento na hora que ele estava com os discípulos ali, instituindo a ceia do Senhor pela primeira vez. E esse pão sem fermento, os irmãos devem se lembrar que são os pães ázimos. Então, eles dizem, olha, tá vendo? O pão tem que ser sem fermento. Até porque o fermento é o símbolo do quê? Do pecado, lembra? Fermento, o símbolo do pecado. Então, por isso, o pão tem que ser sem fermento. Bem, do ponto de vista bíblico e reformado, não. A palavra que aparece aqui, em pão, aqui em 1 Coríntios 11, 23, em todos os evangelhos, quando fala da ceia, é a palavra para pão comum, não é a palavra ázimos. Em nenhum momento é usada na administração da ceia. Na palavra grega é a palavra artos, que significa pão comum. Pão comum. Os reformadores são maioria unânime quanto a isso, pão comum. O pão comum deve ser usado. O pão, de fato, o pão levedado. O pão não é o pão, não são os pães ázimos. Os escritores registraram assim nos evangelhos, todos os evangelhos. Se fosse de fato para ser pães ázimos, estaria escrito ázimo, mas não está. Ázimo mesmo é a própria palavra grega, né, para esse tipo de pão. Mas as pessoas falam, não, mas é a questão do pecado. Não, o fermento não é um símbolo do pecado? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Sim, mas aí que está a questão. É exatamente por isso que o pão é comum e o pão ele é fermentado. É exatamente por causa do pecado mesmo. Porque o corpo de Cristo está ali sendo usado. O pão que está sendo usado ali representa o corpo de Cristo. E os nossos pecados foram imputados no corpo de Cristo, em Cristo Jesus. Por isso que o fermento está no pão, por causa dos nossos pecados estão ali, naquele pão. Exatamente é isso que acontece. É essa a percepção que você tem que ter. Está aqui, isso é o meu corpo, está aqui o corpo de Cristo. E tem pecado ali, espiritualmente, simbolicamente, sim, mas é o nosso pecado que foi imputado a Cristo Jesus.
Então, os reformadores são unânimes quanto a isso. É a palavra bíblica que aparece lá, aqui em 1 Coríntios 11 e outros textos do Novo Testamento. É o pão artus, ou seja, pão comum, pão fermentado mesmo. E aí, nós entendemos o seguinte: o apóstolo Paulo diz o seguinte aqui no versículo que nós lemos, 24: e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, este pão fermentado, esse pão comum, ele tem que ser partido diante dos comungantes. Assim, esse pão é partido, porque isso nos remete ao corpo de Cristo Jesus, que foi partido por nós. Daqui a pouco falaremos no final um pouco sobre isso. Mas a ideia é essa: ele precisa ser partido diante dos irmãos, diante dos comungantes. Por que isso é importante, nós dizemos? Porque atualmente, quando a ceia é administrada na maioria das igrejas, os irmãos já viram, com certeza, já participaram. Os pães já são trazidos ali, os pedacinhos, não é isso? Vocês já viram, né? Todo mundo aqui já viu. A bandeja ali, com os pãezinhos ali. Então, a forma bíblica, na verdade, de se fazer isso é que durante a administração da ceia, esse pão ele seja erguido e partido diante dos comungantes. Essa era a prática reformada e sempre foi no passado. Então, é muito importante isso. O teólogo da Escócia disse o seguinte, Robert Bruce, ele disse o seguinte: não há rito ou cerimônia no sacramento da ceia que não seja um sinal e não tenha sua própria significação espiritual, a saber, o partir do corpo e o derramar do sangue de Cristo. É necessário que os seus olhos vejam o pão sendo partido, porque ele diz: isto é o meu corpo que é partido por vós. Isso é extremamente importante, irmãos. Agora, por que isso é importante? Você pode pensar, mas isso não é só um detalhe e tal. Não é só um detalhe, é algo muito importante. Por que é algo muito importante? Abra aí as escrituras comigo. 2 textos do Antigo Testamento. Um se encontra em Gênesis. Gênesis, capítulo 15. Acompanhe aí, por favor, porque é um texto muito importante. Gênesis, capítulo 15. Nós temos aí a aliança que Deus faz com Abraão. Abraão está desanimado, Deus aparece para ele, Deus faz a sua promessa e faz uma aliança. Deus faz uma aliança com Abraão. E aí no versículo, veja o versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, versículo 7. Eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, pois cada parte deles em frente de outra, mas as aves não partiu. Então, nessa aliança que Deus está fazendo com Abraão, Deus mandou ele trazer os animais, partiu os animais no meio. O sacrifício. É uma aliança aqui sacrificial que Deus está fazendo com Abraão. Agora você pula aí, por favor, para o versículo 17. Olha o versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Então as metades foram cortadas, os animais,
Uma tocha de fogo passou por aquelas metades. O que significa isso? Agora você vai em Jeremias, no profeta Jeremias, capítulo 34. Jeremias 34. Veja aí, por favor, muito importante. Jeremias 34, versículo 18 e 19. Jeremias 34, 18 e 19. 18. E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança, que fizeram diante de mim, com bezerro, que dividiram em duas partes, e passaram pelo meio das suas porções, a saber, os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Então veja, eles fizeram uma aliança e eles passaram por meio das partes dos animais que estavam cortados ou partidos, né, as suas metades. E eles transgrediram a minha aliança, diz o Senhor. O que significa? Significa que quando Deus fez a aliança com Abraão, aquela tocha de fogo que passava pelas metades representava Deus, a própria presença de Deus. Então, quando duas pessoas faziam aliança, cortavam os animais, os dois passavam, as duas pessoas passavam por aqueles animais. Abraão caiu no sono, se você olhar, ele não passou, mostrando que Deus, ele manteria a sua aliança. E Abraão seria incapaz de manter. Mas por que isso é importante? Porque a ideia é o seguinte: duas pessoas, imagine dois homens, eles fazem uma aliança, pegam os animais, eles cortam os animais, e os dois devem passar pelas partes. Por quê? Porque a ideia é a seguinte: eu vou cumprir a minha parte da aliança, o outro tem que dizer, eu também vou cumprir. Se eu não cumprir, que eu seja partido igual esses animais. Esse é o significado. Aí o Senhor Jesus, quando institui a ceia, o apóstolo Paulo disse o quê? Este é o meu corpo, que é partido por vós. Estão entendendo a profundidade disso do Evangelho? Significa que Deus fez uma aliança lá com Adão. Ele quebrou a aliança. E nós quebramos a aliança. Nós, em Adão, somos pecadores. Nós quebramos a aliança. Cristo vem, ele cumpre toda a palavra de Deus. Ele cumpre aquilo que Adão não conseguiu cumprir. E ele obedece a Deus perfeitamente, o Senhor Jesus. Mas ele é partido a si mesmo. Mas ele não quebrou a aliança, o Senhor Jesus. Deveria ser partido só em quebrar. Ele não quebrou a aliança. Ele obedeceu a Deus perfeitamente. Mas nós quebramos. E esse quebrar da aliança é colocado, imputado na conta de Cristo no seu lugar. Você deveria ser partido. Mas Cristo diz, está aqui meu corpo, que é partido por vós. Então, irmãos, a ceia do Senhor, esse elemento do pão, é muito importante. O ministro mostra para você, você olha para o pão e ele diga, está aqui, o corpo de Cristo, ele é partido por vós. Ele sofreu a penalidade por quebrar a aliança, ainda que ele não tenha quebrado, em nosso lugar. Então, a ceia do Senhor, irmãos, é muito sério, é algo muito importante. Nós temos que levar muito a sério isso. É o corpo de Cristo partido por nós. Então, por isso a ideia do pão partido no momento que a ceia é administrada. É importante que nós enxerguemos isso. O pão partido. O pão, então, é um dos elementos. O segundo elemento é o vinho. Como nós sabemos, o vinho é o elemento que faz parte da administração da ceia do Senhor. E o vinho aqui é o vinho fermentado.
não é como algumas pessoas pensam, o suco de uva, né? Não foi isso que Cristo estabeleceu. Muitas pessoas hoje têm essa ideia que tem que ser o suco de uva e tal. Não é isso que está escrito. Não é isso que o Senhor Jesus deixou. Essa ideia de usar o suco de uva, algo por causa da questão alcoólica, surgiu no século XIX, com um movimento chamado Movimento da Temperança. Se quiser, você pode pesquisar. Foi uma novidade na igreja, porque vem daquela ideia de que, então, o uso do álcool é pecado. Isso não tem nenhuma base nas Escrituras, nenhuma base bíblica para isso. Não existe isso nas Escrituras. O apóstolo Paulo, note que ele está corrigindo aqui os coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, os seus aqui muitos erros com relação à ceia do Senhor. No versículo 21 fica claro que um dos erros aqui é que eles estavam se embriagando, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então veja, era um vinho de fato fermentado, não era suco de uva. E se fosse algo tão errado ou sério, por que é o único erro que Paulo não corrige, então, né? Porque Paulo está corrigindo todos os erros, mas ele não corrige. Ele não corrige, porque senão estava errado a questão do uso do vinho. O que estava errado é o abuso do uso do vinho. É isso que as Escrituras condenam. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, diz o apóstolo lá em Efésios 5,19. Então, o abuso é pecado. O abuso do vinho é pecado. Mas o próprio apóstolo Paulo recomenda, por exemplo, o uso do vinho para Timóteo, o uso medicinal do vinho, né, com água, para suas constantes dores de estômago. Então, a prática bíblica sempre foi essa, irmãos, por 19 séculos. A ceia do Senhor usa-se vinho, não se usa suco de uva. E note que é muito importante isso. Algumas pessoas podem achar que não tem diferença, mas tem. Com certeza tem. Se o Senhor fez e assim deixou, é porque é importante. Então as Escrituras não proíbem o uso do vinho, proíbem o abuso. Nós vemos que o Senhor Jesus, por exemplo, transformou água em vinho. Olha, se é pecado tomar o vinho, como algumas pessoas pensam, então Cristo fez todo mundo pecar, porque Ele mesmo transformou água em vinho. Foi Ele mesmo que fez aquilo. E o próprio Senhor Jesus também fez uso do vinho, não só na administração ali da ceia, mas Ele mesmo foi acusado, inclusive, de ser beberrão. Então, o uso do vinho, irmãos, de maneira alguma nas Escrituras, é pecado. Pelo contrário, você não usar o vinho, sim, é que é contrário à instituição do próprio Cristo. Porque esse vinho, ele é esse símbolo do sangue de Cristo. O sangue das uvas nos remete, então, ao sangue de Cristo. Veja um texto aí muito interessante que se encontra em Deuteronômio 32. Deuteronômio capítulo 32. Veja o que diz. Versículo 14. Deuteronômio 32, 14. Manteiga de vacas, leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. O sangue das uvas, o vinho puro. Veja, falando que isso aqui é a experiência do povo de Deus. Então, o sangue das uvas, vinho puro.
Então, sim, é usado vinho na administração da ceia do Senhor. Os irmãos também bem sabem que o salmista, eles louvam a Deus, ele louva a Deus pelo vinho que alegra o coração do homem. Lá no Salmo 104, então ele louva a Deus pelo vinho que alegra o coração do homem. Veja, o suco de uva não tem essa propriedade, ele não consegue fazer isso no coração do homem, mas o vinho sim. E lá em Cantares de Salomão, no capítulo 1, nós vemos também essa referência, né, ao vinho. Capítulo 1 diz o seguinte, Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 2, né? Cantares 1, 2. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então, o vinho ele é constantemente celebrado nas Escrituras. O amor de Cristo por nós é melhor do que o vinho. O vinho, então, nos remete ao amor de Cristo. Especialmente porque, irmãos, o vinho ele tem muitas propriedades. Por exemplo, propriedades antioxidantes. Lembro que uma vez estava assistindo um documentário com a minha esposa sobre longevidade, e há muitos casos onde as pessoas tomam vinho, elas vivem muito mais, são até curadas, né, de doenças. Por exemplo, teve um caso de um homem, ele nasceu, no caso real, tem muitos casos, muitas histórias. Um homem nasceu na Icária, é uma ilha da Grécia, atualmente, e ele foi embora para os Estados Unidos para trabalhar, fazer a vida, lá, casou, né, construiu família. Depois ele ficou muito doente, esse homem, e o médico deu para ele alguns meses de vida apenas. Aí ele pensou, vou voltar para a minha terra e vou morrer lá na minha terra. A Icária tem uma produção de vinho. Essa produção deles, você pode pesquisar, essa produção deles é a mesma de mais de 2.000 anos atrás. Eles produzem o mesmo vinho ainda. Eles colocam dentro de uma rocha e fermentam dentro de uma pedra. Aí todo dia eles bebem uma tacinha, né? Aí o repórter foi lá entrevistar esse homem, que estava à beira da morte. Ele estava com quase 100 anos. Até os médicos que disseram que ele ia morrer, morreram. Até os médicos, e o homem estava vivo ainda. E a resposta foi o vinho, que tem propriedades antioxidantes. Isso tem a ver com o amor de Cristo. É um amor eterno, um amor duradouro, é um amor infinito. Então o vinho nos remete muito a isso. Então há muitas figuras usadas nas Escrituras relacionadas ao vinho. Não é algo que as pessoas querem fazer hoje, demonizar, né, o vinho e tal. Não é isso que a Bíblia ensina. Isso até por uso comum, mas especialmente então na ceia do Senhor ele é utilizado, porque ele simboliza o sangue de Cristo e o sangue derramado. Então, assim como o pão ele é partido, irmãos, o sangue também deve ser derramado diante dos olhos dos comungantes. Derramado, no caso, no cálice. Ele disse, porque isto é o meu sangue que é derramado por vós. Então o meu corpo é partido e o sangue é derramado por vós. Então essa prática na ceia do Senhor é algo bíblico, e era assim que as igrejas sempre fizeram no passado. Um certo autor disse o seguinte: o partir é uma cerimônia essencial, a partir do pão, e o derramar do vinho também é essencial, pois como vês claramente que pelo vinho significa o sangue de Cristo, então assim o derramar do vinho significa o sangue derramado. O sangue que ficou separado da sua carne, a separação dessas duas coisas constitui a sua morte.
pois no sangue está a vida, e consequentemente isso significa a sua morte. Então o derramado vinho, portanto, te diz que ele morreu por ti, que seu sangue foi derramado por ti. Assim, é uma cerimônia essencial que não deve ser omitida. Então, o partir do pão, irmãos, e o derramar do vinho não deve ser omitido na hora da administração da ceia do Senhor. Lembra que lemos a confissão de fé, a devida administração. E a devida administração inclui o pão, inclui o vinho. A devida administração inclui o pão partido, porque esse é o meu corpo partido por vós, que foi partido por vós, por causa da aliança que foi quebrada em Adão, que nós quebramos, mas também o sangue de Cristo que é derramado por nós, foi derramado por nós na cruz, e aquele vinho então sendo derramado na taça nos remete a isso. Então preste atenção. Se você for hoje em muitas igrejas, a maioria, você não verá essas coisas acontecendo na hora da ceia do Senhor. Você não verá. Já está ali tudo picotado, já o pão, né, tudo partido, sem as pessoas verem os pedacinhos. E também já está ali os cálicezinhos, né, os copinhos, já tudo pronto, já. As pessoas estão ali participando. É realmente aquela ceia memorial, não é? Não tem ali, então, comungar o sangue de Cristo dessa forma. As pessoas refletirem, meditarem e então serem abençoadas verdadeiramente, terem os benefícios da morte de Cristo verdadeiramente na sua alma. É necessário, irmãos, que essas coisas aconteçam na ceia do Senhor, para que haja essa correta administração. É muito importante que nós entendamos isso. Veja a graça e a misericórdia do Senhor em nos deixar sinais visíveis. Mas, irmãos, então nós servimos um Deus invisível. Deus é Espírito. Mas a sua misericórdia, Ele deixou 2 sinais visíveis. Tem pessoas que falam assim, não tem problema não de fazer imagem de Deus, fazer imagem de Jesus. Nós não fazemos imagens de Deus, nem de Jesus, porque a única imagem visível que Ele deixou está no sacramento. Este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Então veja a seriedade disso, veja a importância disso. E você vai tirando essas coisas aos poucos. Não tem problema, vamos tirando aqui e acolá. A igreja foi fazendo isso. O diabo, irmão, é terrível. Ele não chega e tira tudo de uma vez. Vai tirando aos pouquinhos, né? Tirando aos pouquinhos até que uma cerimônia vazia de significado das pessoas. É muito importante, então, que nós entendamos isso. Muito importante. Então, esses são os elementos. Quais são os elementos da ceia do Senhor? O pão e o vinho, mas o pão partido diante dos olhos dos comungantes e também o vinho derramado diante dos olhos dos comungantes. Esses são os elementos, então, da ceia do Senhor. Mas, em segundo lugar, nós temos uma outra coisa que é importante: os elementos da comunhão da ceia do Senhor. Veja, não confunda, eu falei os elementos da ceia do Senhor, pão e vinho, mas também há elementos, outras coisas, relacionadas também ao pão e vinho, que demonstram a comunhão do povo de Deus, a união do povo de Deus. Então, a nossa união com Cristo, da igreja com Cristo, mas também entre nós, porque é a comunhão do corpo de Cristo. Esse sacramento, ele é a união do corpo de Cristo. Então, uma outra coisa que a ceia do Senhor faz é demonstrar, a ceia do Senhor, irmãos, ela demonstra a comunhão e a unidade do corpo de Cristo. Essa unidade, essa comunhão na ceia do Senhor, ela é anunciada, essa unidade, ela é evidenciada, e essa unidade, ela é experimentada. A união do povo do Senhor. Os irmãos vão se lembrar do salmista, que disse: quão bom e agradável
é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce pela barba, a barba de Arão. Ali ordenará o Senhor a sua bênção. O amor entre os irmãos, a comunhão entre os irmãos, é isso que te torna um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. É isso que te torna. O Senhor Jesus disse o quê? As pessoas saberão que vocês são meus discípulos. Como? Se vos amardes uns aos outros. Veja, não está dizendo assim, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos, você conhece toda a doutrina, toda a teologia, tudo isso, tudo aquilo, você segue tal, correntes determinadas. Claro que, sim, devemos seguir com fidelidade o ensino bíblico correto em todos os assuntos que Deus nos deixou. Mas, se não tiver amor, de nada vale, irmãos. Nada. Paulo é claro ali, taxativo, 1 Coríntios 13. Você pode fazer o que for, você pode pregar o seu corpo para ser queimado, todos os seus bens para os pobres, você pode fazer isso e aquilo, falar em outras línguas, fazer o que for, profetizar, fazer milagres. Se não tiver amor, não vale nada. A ceia do Senhor, irmãos, ela é para isso também, para a comunhão do povo de Deus. Então, em 1 Coríntios 10, 16, que nós comentamos ontem, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então você comunga com Cristo, mas a igreja também é o corpo de Cristo. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. Você comunga com Cristo e com o corpo de Cristo, com os irmãos, com a igreja. É por esse motivo, então, que existe na ceia do Senhor algumas coisas que nos levam a isso. Por exemplo, o pão ele é o elemento da ceia do Senhor, mas ele é um pão único, é apenas um pão. É apenas um pão que é partido, e desse pão, ele é, então, compartilhado entre os irmãos. Um pão. Então, não é uma bandeja com vários pedaços já cortados, ou vários pães. É um pão apenas. Por isso diz lá, tomou o pão, no singular. Então, inclusive, os reformadores e os pais da igreja diziam isso. Crisóstomo, por exemplo, ele disse o seguinte, nos primeiros séculos: o que é o pão? O pão é o corpo de Cristo, que não são muitos corpos, mas um só. Pois, assim como o pão é composto por muitos grãos, é feito apenas de muitos grãos, de modo que os grãos, eles não aparecem em lugar algum. Então você olha para o pão, você não está vendo mais os grãos. Por que você não vê mais os grãos? Você vê só o pão agora. Mas os grãos existem de fato. Mas a sua diferença não é vista devido à sua união. Olha que coisa profunda, irmão, coisa maravilhosa. Você olha para o pão, você vê um pão apenas. Tem muitos grãos, mas você não vê os grãos. Por quê? Por causa da união do pão. Os grãos unidos formam um pão. Os crentes unidos formam um corpo, que é o corpo de Cristo. Assim também nós somos unidos uns aos outros, não havendo um corpo para ti e outro para o teu próximo, para se alimentar, mas é o mesmo pão para todos. É a união do corpo de Cristo. Um pão, apenas um pão. Não são vários pães, irmãos, é apenas um pão. Isso simboliza a união do povo de Deus, a união do corpo de Cristo. Veja como é importante, é sério isso. Aí agora nós vamos a outro ponto, e aí esse aqui causa polêmica, né? Para muitas pessoas algo difícil, que é o cálice da ceia do Senhor. Assim como deve haver
somente um pão, e esse pão único é partido entre os irmãos. O cálice com o vinho também, ele é único, é apenas um cálice. O texto aqui de Coríntios deixa claro, tomou o cálice, no singular. Você lê a instituição de Cristo nos Evangelhos, nós vemos lá, um cálice apenas é mencionado. Assim como o pão, a ideia do cálice também é a união do povo de Deus. Agostinho disse o seguinte: irmãos e irmãs, apenas lembrem do que o vinho é feito. Muitas uvas pendem no cacho, mas o suco de uva é reunido num único recipiente. Foi assim que o Senhor Cristo nos significou como desejava que pertencêssemos a Ele, como consagrou o sacramento da nossa paz e unidade em sua mesa. Ele fala que o suco não é o suco de hoje, né? É o suco líquido, né? Que é o vinho, ele é fermentado. Ou seja, as várias uvas também formam apenas uma bebida apenas. E essa bebida é compartilhada entre os irmãos. E essa ideia, irmãos, do cálice único, de apenas um cálice, foi praticada na igreja até o século XX. Todas as igrejas faziam assim. A igreja presbiteriana que temos no Brasil, você pode ler os documentos deles lá no começo do século XX. Essa era a prática da igreja. E eles diziam ainda, tomem cuidado com a novidade dos copinhos, está escrito lá nos documentos. É uma novidade que pode interferir no significado da ceia do Senhor. Até as igrejas pentecostais, lá no começo do século XX, todas praticavam cálice único. Então, não precisa nem falar das reformadas, é claro, né? Sempre foi praticado o cálice único na história da igreja, porque representa também a união entre os irmãos. Aí também você pode pensar, será que representa mesmo? Representa. Quer ver como representa a união dos irmãos, o amor entre os irmãos? Quer ver como representa? Tem uma objeção. Qual é a objeção que as pessoas fazem? O uso de um cálice apenas? Isso não é anti-higiênico? E a questão da higiene? Vai todo mundo beber no mesmo cálice? Isso não é anti-higiênico? Para responder isso, a resposta é que não é anti-higiênico. Há várias pesquisas médicas que demonstram isso. Existe uma pesquisa famosa, que você pode pesquisar e ler, do CDC. O CDC é o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Eles chegaram à seguinte conclusão, depois de muitos anos de pesquisa: que se você bebesse num cálice, vinho num cálice, todos os dias, se você bebesse todos os dias, então nem está falando da ceia do Senhor, beber mesmo, se você bebe todos os dias num só cálice, com várias pessoas, você não pegaria nada, não pegaria doente com nada, não teria nenhum problema, você poderia ser gostoso todo dia. Eles chegaram a essa conclusão, você pode pesquisar, mesmo se fosse todo dia. Não há nada que comprove que transmite doenças, qualquer coisa nesse sentido, por causa de um cálice. Se você notar na sua vida, no dia a dia, você faz coisas, você pode fazer coisas muito mais anti-higiênicas do que isso. Um dos motivos é porque o vinho, ele é antisséptico, o próprio vinho, né? E o próprio material do cálice geralmente também é. Esse é um dos motivos. Porém, essa é uma objeção. Qual é a objeção? Eu tenho nojo dos irmãos, tenho nojo da igreja, questão da higiene, mas o que nós estamos falando aqui? Ele nos remete ao quê? A união, ao amor entre os irmãos. Porque veja bem, se você tiver esse pensamento, as pessoas que têm esse pensamento de nojo, qualquer coisa nesse sentido, né, questão da higiene, pensa no seguinte: o Senhor Jesus, quando ele instituiu a ceia do Senhor, ele usou apenas um cálice. Está escrito, apenas um cálice. Com os seus discípulos, ele fez isso. Se ele fez isso, qual é o problema de nós
seguimos o seu exemplo. Agora, as pessoas que têm esse problema, esse nojo, a pergunta que eu faço é: você tomaria ali com os discípulos do Senhor Jesus o cálice único? Ou você olharia para o Senhor Jesus e falaria: olha, eu não quero não, obrigado. Esses homens aí, com todo pescador, homens rudes, homens simples. Aquela mesa ali que eles usaram, talvez aquela mesa mais baixa, né? Acabaram de chegar aí, tudo bem, lavou os pés ali, não foi? Mas não sei não, né? Olha para Pedro aí, olha a barba desse homem aí, olha João. Será que você tomaria com o Senhor Jesus? Se nós fôssemos falar de pureza, a única pessoa ali completamente pura é o Senhor Jesus. Seria o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele não se envergonhou dos seus discípulos, porque Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. O Senhor Jesus não tem nojo da sua igreja. Ele morreu por ela. O Senhor Jesus não tem nenhum problema conosco. Ele é o único que poderia dizer: vocês tomam aí, eu vou ficar aqui, mas Ele está no meio do seu povo. Ele fez isso com os seus discípulos. E aí você vê o que diz o próprio apóstolo João, presente ali na ceia do Senhor. O que ele diz na sua epístola? Ele diz o seguinte: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha o que o apóstolo João diz: o Senhor Jesus deu a vida por nós. Nós sabemos que nós passamos da morte para a vida se nós amamos os irmãos. Já contei aqui para os irmãos, se eu não me engano, né? A história do pastor que a esposa de um presbítero foi reclamar com ele, o presbítero já idoso, no hospital, no leito de morte, estava com medo, achando que não era salvo. Um presbítero que já havia servido muito tempo à igreja. A esposa dele ficou muito triste, porque ele perdeu ali a certeza da salvação. E o pastor foi lá no hospital, com os outros presbíteros para conversar com o presbítero que estava em dúvida. Eu acho que eu não sou salvo. Aí conversaram com ele. Aí, por último, o pastor falou para ele: mas pelo menos, você não crê que você é salvo? Eu não creio que sou salvo, acho que eu não sou salvo. Mas pelo menos você, o pastor perguntou para ele, pelo menos você ama a sua esposa? Amo. E a mim, você me ama? Amo. E esse irmão, você ama? Amo. E esse irmão, eu amo todos vocês. Está escrito: sabemos que passamos da morte para a vida se amamos os irmãos. E aquele irmão: eu sou salvo, porque eu amo os irmãos. E nisso está o amor. Ele morreu por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aí você fala: eu amo os irmãos. Você pode pensar: aí você daria a vida pelos irmãos? Acho que sim. Então, a ceia no cálice, eu não quero não. Então, como você daria a vida pelo irmão? Você não ama, irmão. Você não ama a igreja de Cristo. Você tem nojo da noiva de Cristo. Muito sério isso. Muito sério. Eu tenho medo, eu não sei o quê. Mas não foi ele mesmo que ordenou, não foi ele mesmo que fez isso. Ele não sabe todas as coisas. Ele não conhece tudo. Ninguém, irmãos, na história da igreja morreu porque tomou a ceia do Senhor no cálice. Não existe isso. Mas morreram por participarem indignamente da ceia do Senhor, diz o apóstolo Paulo. É isso que você tem que temer. É o participar indignamente da ceia do Senhor, e não o cálice único. Não.
Então preste atenção, nós temos que entender que há a unidade do povo de Deus, nesse pão único, nesse cálice único. É porque eu amo os irmãos. Veja como esse sacramento é tão importante. Você está se alimentando de Cristo, como comentamos ontem, mas você está amando o corpo de Cristo, você está amando os irmãos. Você está amando a igreja de Cristo. Você não está amando só de palavra, você está amando. Então participar, irmãos, dessa ceia é um privilégio, porque você está participando do corpo de Cristo. E assim é a igreja de Cristo. Diferentes membros, diferentes tipos de pessoas, irmãos fortes na fé, irmãos fracos na fé, mas todos membros do mesmo corpo. É isso que o Senhor Jesus deseja para o seu povo. É isso que Ele quer, Ele tem prazer nisso. Nisso conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vos amares uns aos outros. E lá na oração sacerdotal, ele orou por isso. Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, eu e ti, e tu em mim, que eles, esse povo, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade do povo de Deus, irmãos. É muito sério, é muito importante isso. Então esse é um elemento que nos demonstra a comunhão da ceia do Senhor. Apenas um pão, apenas um cálice. Um outro elemento ainda que demonstra essa unidade, meus irmãos, é a mesa. A mesa. Veja, são tantas coisas que a igreja moderna tem perdeu. Aí em 1 Coríntios, veja o capítulo 10, por favor. Capítulo 10, 1 Coríntios. Versículo 21. 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A mesa do Senhor. O Senhor Jesus, Ele instituiu a ceia, o sacramento, e havia uma mesa. A partir do século XIX, algumas igrejas começaram a adotar o seguinte: tira a mesa, as pessoas ficam lá no banco mesmo, cada uma sentada e recebe a ceia, cada um separadamente. Veja, separado. Povo de Deus. Não, sacramento, esse sacramento é a união do povo de Deus. A ceia do Senhor, irmãos, é uma refeição. É uma refeição, é um banquete. Não é comum, é espiritual, mas ainda é um banquete. Se você pegar nas culturas, a cultura de qualquer país no mundo, as normas gerais de decência para que um banquete aconteça é numa mesa. É numa mesa. Qualquer país, qualquer cultura, você vai ver isso, até na nossa cultura. É uma mesa, você tem uma mesa em casa. Se não tem uma mesa em casa, tem um problema, uma coisa estranha. Tem uma mesa, que é onde você tem as refeições com a sua família. Geralmente tem que ter uma mesa. Deve haver. Já comentei com algum irmão, se eu não me engano, quando eu e a família estávamos no Japão, tivemos essa experiência. E nós nunca tínhamos pensado assim. A experiência foi o seguinte: nós estávamos num apartamento lá, e com um amigo nosso japonês, íamos almoçar, mas o apartamento era pequeno, tinha uma mesa bem pequenininha e poucas cadeiras. Eu fiquei em pé. Aí já tinha colocado feito o prato, todo mundo, e ele, como japonês, ficou olhando para mim. Ele falou: eu não vou comer. Nós não comemos enquanto todos estiverem sentados à mesa. Nós não comemos. Nessa cultura, na cultura deles, você andar na rua comendo alguma coisa, para eles é uma coisa gravíssima. Você não pode fazer isso. Andar na rua comendo algo. Você tem que parar. Tem que sentar. Você tem que estar à mesa.
A refeição parece uma coisa muito sagrada, muito séria. O alimento, né? Algo muito sério. Eles agradecem antes de comer. E é o povo em geral, tá? Não são só os japoneses cristãos, não. Todo mundo. Termina a refeição, agradece novamente. E essa questão de sentar-se à mesa, para eles é algo muito sério, muito importante. E aí nós temos a mesa do rei, que nós falamos que é do Senhor, mas não fazemos uso da mesa. As igrejas hoje não fazem. Você já foi em alguma igreja, você do Senhor sendo administrado, aqui no Brasil, as pessoas se sentavam em volta de uma mesa? Você já viu isso? Eu nunca vi. No Brasil, nunca vi. É outro elemento que precisa ser utilizado na ceia. O Senhor Paulo deixa isso claro. A mesa do Senhor. E nós vemos nas Escrituras muitos exemplos sobre isso. Lá, como disse lá em Cantares, o rei está sentado à mesa. O seu Leonardo exala o perfume. Lembra? A mesa está pronta. Vinde, amigos, comei e bebei abundantemente. Sentar-se à mesa, irmãos, é um sinal de comunhão entre as pessoas. É um sinal muito mais forte de você comer separadamente. Então a comunhão do povo de Deus, ela é bem mais representada através de uma mesa. Lembra o Salmo 128? O homem bem-aventurado, abençoado por Deus, os seus filhos são como plantas ao redor da mesa. Ao redor da mesa. Há muitas referências escrituras do Antigo Testamento. Há uma mesa, a mesa do rei, o rei Davi. Mefibosete, ele comia a mesa do rei, filho de Jonathan. Há muitas referências, irmãos. No Novo Testamento isso permanece. E sempre foi uma prática da igreja de Deus usar uma mesa na ceia do Senhor. E essa mesa, irmãos, ela nos remete às bodas do Cordeiro. Lembra que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 8, versículo 11? As bodas do Cordeiro. O culto ao Senhor, irmãos, aponta para a eternidade, o sacramento das ceias do Senhor também. Então, em Mateus capítulo 8, diz o seguinte, versículo 11: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Você consegue imaginar isso? Você vai assentar-se à mesa, você vai olhar o pai da fé, Abraão, você vai olhar Isaque, Jacó, o rei Davi. Você vai ver esses heróis da fé, Isaías, Jeremias, os profetas. Você vai se assentar à mesa com essas pessoas, com esses irmãos, e você vai sentar à mesa com Pedro, com João, com Paulo, os apóstolos. Você vai sentar-se à mesa ali com os reformadores, os puritanos. Você vai se sentar à mesa com o irmão que está aí do seu lado. Você vai se sentar à mesa no reino dos céus. Com todos aqueles que foram chamados, todos os eleitos do Senhor se sentaram à mesa. Então, essa mesa, o sacramento, aponta para aquela mesa na eternidade. Então, o uso da mesa do Senhor é extremamente importante. O primeiro livro de disciplina da Escócia, do século XVI, diz o seguinte: a mesa do Senhor é então administrada de modo mais correto quando se aproxima o mais possível da própria ação de Cristo. Pois é claro que na ceia, Cristo Jesus sentou-se com seus discípulos. Portanto, julgamos que sentar-se à mesa é o mais conveniente para esta santa ação. John Knox, os reformadores dizem, sentar-se à mesa é o mais parecido, o mais próximo que Jesus fez. Um dos membros da Assembleia de Westminster, George Gillespie, ele tem uma série de argumentos
profundos sobre o porquê da mesa do Senhor. Recomendo que você leia. Por que tem que ter uma mesa mesmo, fisicamente, na ceia do Senhor? E também um dos motivos que ele disse isso foi refutando a prática católica romana e anglicana, das pessoas se ajoelharem diante do sacramento, né? Uma idolatria, não, mesa, como o Senhor Jesus fez. Então, irmãos, é necessário um pão partido, é necessário vinho derramado num cálice, e uma mesa ou deve ser usada. Algumas pessoas falam assim: não, mas se a igreja for grande demais, como é que vai ter? Bem, uma igreja grande demais, você já perde a comunhão ali, né, do povo de Deus, ela for muito grande. Mas em muitas igrejas, a mesa, irmãos, igrejas, imagina aí mais de 100 membros, 200 mais ou menos, as igrejas que usam a mesa, eles fazem uma mesa grande, mas colocam uma mesa, pegando o corredor da igreja, pegando a frente da igreja, puxando para os lados, mas todos se assentam a uma mesa. Houve momentos na Escócia de grande avivamento. Houve um avivamento em 1742 na Escócia, que 30 mil pessoas participaram da ceia do Senhor. 30 mil, todos aceitados em mesas. Ainda que fosse por turnos, mas tinha uma mesa. Cada mesa o seu cálice, cada mesa o seu pão. Começaram a administrar a ceia do Senhor de madrugada, terminaram depois da meia-noite do dia do Senhor, mas foi administrada assim a ceia do Senhor. Em grandes avivamentos isso aconteceu, mas ainda assim eles permaneceram, porque é muito importante manter todos esses elementos na ceia do Senhor. A mesa, irmãos, então é extremamente importante. Falando sobre a mesa, algo aqui muito importante, que os irmãos já ouviram aqui na igreja, da parte do reverendo Evaristo, existe algo muito importante sobre a mesa, que é o cercar da mesa. Cercar a mesa. As igrejas de linha escocesa, presbiterianas, quando a ceia é administrada, existe um momento que eles chamam de cercar a mesa. O que é isso? O que é cercar a mesa? Cercar a mesa, irmãos, é quando o ministro ele profere ali um breve discurso, antes dos irmãos participarem da ceia, para distinguir aqueles que vão vir à mesa daqueles que não vão vir à mesa para tomar o sacramento, participar do sacramento. Isso é chamado de cercar a mesa. Então o ministro ele convida aqueles que vão vir para sentar-se à mesa, demonstrando, por exemplo, as marcas da graça que eles têm, e ao mesmo tempo ele diz quem não vai ou quem não deve vir à mesa. Nas igrejas de linha escocesa, geralmente é lido o texto das bem-aventuranças, como os irmãos já ouviram aqui do púlpito, ou Gálatas, capítulo 5, os frutos do Espírito. Lembra que falamos ontem que a ceia do Senhor faz uma distinção? Ela faz uma distinção a ceia do Senhor entre o povo de Deus e aqueles que não são o povo de Deus. Então, esse cercar da mesa, houve épocas na Reforma que havia até mesmo uma cerca literal em volta da mesa mesmo, fechada mesmo, para as pessoas não adentrarem, porque havia todo este cuidado, o cercar da mesa, porque ela é santa. Houve situações, irmãos, na história da igreja, que pessoas profanadores, blasfemadores, tentaram participar da ceia. Houve um evento, por exemplo, com João Calvino, em que os libertinos de Genebra chegaram na igreja com suas espadas, ameaçando o reformador João Calvino, dizendo: olha, nós vamos participar sim do sacramento aqui, porque a ceia está denunciando eles, não é? Se eles não estão participando, denuncia eles como ímpios. Eles: não, nós queremos participar. Chegaram lá com armas. O reformador disse: olha, vocês podem me matar, podem derramar o meu sangue, mas eu não darei as coisas santas a vocês. Não darei ceia a vocês. Eles recuaram, eles ouviram, porque há uma separação.
Uma prática comum que surgiu lá em Genebra, os escoceses adotaram, era o uso de um token, era um pequeno objeto de metal, só poderia vir à mesa quem recebesse esse pequeno objeto de metal, que era um convite para vir à mesa, era uma forma de proteger a mesa. Só poderia sentar quem recebesse isso, os presbíteros da igreja, por exemplo. Foram formas que eles encontraram de cercar a mesa. Uma outra forma parecida, por exemplo, alguns ministros eles faziam o seguinte: na hora de cercar a mesa, eles diziam o seguinte: eles usavam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da seguinte maneira: primeiro mandamento, segundo o nosso catecismo, todos aqueles que são ateus, todos aqueles que não conhecem a Deus, primeiro mandamento. Segundo, todos aqueles que têm uma visão completamente errada acerca de Deus. Terceiro mandamento, aqueles que tomam o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, aqueles que profanam o dia do Senhor. Quinto mandamento, aqueles que desonram as autoridades. Sexto mandamento, aqueles que praticam o ódio, o assassinato, as pessoas, até mesmo que seja apenas o ódio aos irmãos. Sétimo mandamento, os adúlteros que quebram as alianças. Eles iam até o 10º mandamento. Todos eles não estão aptos para vir à ceia, para vir à mesa. Então eles cercavam a mesa. Porém, eles diziam: mas se vocês, ou todos vocês que têm um coração quebrantado, rasgado, que amam a Cristo, que estão lutando pela santidade, que temem ao Senhor, que tremem diante da palavra do Senhor, etc, etc, todos vocês são convidados a sentar-se à mesa do Senhor. Então, o cercar é isso, esse discurso no qual é explicado brevemente quem não deve sentar-se à mesa e quem deve sentar à mesa. Então, esse cercar da mesa é extremamente necessário e importante, assim aqueles homens entendiam, porque participantes indignos não podem, não devem participar do sacramento. O diretório de Westminster, o diretório de culto, ele diz o seguinte: o ministro, em nome de Cristo, por um lado, ele deve advertir os ignorantes, profanos, ímpios, que vivem em algum pecado e ofensa contra o seu conhecimento ou consciência, que não se atrevam a vir a esta mesa santa, mostrando-lhes que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si mesmo. E por outro lado, ele deve convidar e encorajar, especialmente todos aqueles que carregam o peso do pecado, o temor da ira, e desejam avançar em direção ao maior progresso na graça do que conseguiram até agora, e a se aproximarem da mesa do Senhor, assegurando-lhes em nome do mesmo alívio, refrigério e força para suas almas fracas e cansadas. Então veja, há um equilíbrio aqui então, no Evangelho. Algumas pessoas devem ser impedidas, outras devem ser encorajadas a virem à mesa para serem fortalecidas. Então o objetivo disso não é proibir as pessoas, é convidar, mas porém com esse cuidado de que não haja entre nós participantes indignos da ceia do Senhor. Para isso, claro, tem a questão do autoexame, etc. E veremos amanhã, se o Senhor permitir. Mas, irmãos, esses são os elementos, então, da ceia do Senhor. Pão e vinho. Pão partido, apenas um pão. Vinho mesmo, vinho puro, o vinho verdadeiro. Não, umas pessoas dizem por aí, sucos, etc. Mas o vinho, de fato, e derramado no cálice, apenas um cálice. Também a mesa do Senhor, uma mesa visível, uma mesa literal, deve ser utilizada. Então, como falamos no começo, a
administração, a devida administração do sacramento. Então aqui estão alguns elementos que devem ser utilizados para a devida administração do sacramento. E isso que comentei com os irmãos de forma aqui resumida, condensada, mas você pode estudar, ler muitos autores, os autores da Reforma, os autores os presbiterianos originais. Tudo isso que foi falado aqui foi tirado do ensinamento deles, dos nossos símbolos de fé. Vocês poderão ver isso. E isso nos faz pensar e refletir, irmãos, como nós precisamos voltar para o ensino da Palavra de Deus, para a prática da Palavra de Deus, como o Senhor nos deixou. É necessário em nossos dias que nós resgatemos isso. Olhe para a nossa igreja, olhe para a igreja desse país. Você vê uma igreja forte, você vê uma igreja pujante, você vê uma igreja avivada, poderosa, nos quais as pessoas olham e veem ali o poder de Deus. Vocês veem isso? Será que nós vemos isso? Não vemos. E aí Paulo diz lá o quê? Lembra? Por isso entre vós somos fracos. Fracos. Porque é necessário, irmãos, nós voltarmos para essas verdades, voltarmos para essas práticas, que foi a prática da Igreja de Deus no passado, e como veremos ainda, Deus abençoou sobremaneira a sua igreja, quando a igreja é fiel à sua palavra. Deus abençoou a sua igreja. Deus abençoou poderosamente, irmãos, a igreja no passado, quando ela se propõe a obedecer a sua palavra, a palavra do Senhor. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos entender essas coisas e pedir da parte do Senhor graça, misericórdia, porque o Senhor é misericordioso, irmãos, para conosco. Misericordioso. Tudo que nós falamos aqui, tudo que foi falado hoje, e ainda será falado amanhã, se o Senhor permitir, são coisas que nós, segundo pelo menos o meu entendimento, posso estar errado, mas são coisas que nós não temos em nosso país. Nós não temos em nosso país. Na igreja que professa o nome de Cristo, nós não temos. Então, estamos ouvindo aqui hoje algo que você não estaria ouvindo em outros lugares. Nós temos que louvar a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de podermos refletir e meditar nessas coisas e aprendermos com seriedade, profundidade, o ensino da palavra do Senhor. Então, que nós, que você, todos nós, tudo isso que você ouviu, que você possa fazer como Maria, guarde no seu coração. Medite essas coisas. Ore a respeito disso. Que o Senhor te esclareça, nos esclareça. Porque nosso objetivo aqui, irmãos, não é fazer porque os presbíteros estão dizendo, pastores estão dizendo, simplesmente por isso. Não, mas você precisa receber de coração o ensino da palavra de Deus e fazer de fato, de verdade, de coração e com amor ao Senhor e à sua igreja, para a glória dele. E que Ele possa nos abençoar, se agradar de nós e nos visitar rica e poderosamente para a glória do seu próprio nome. Amém.